Gente, o pastor Paul Washer, ele disse algo tão importante, resumiu em poucas palavras de uma maneira tão perfeita estes últimos dias que nós estamos vivendo. É um alerta e importantíssimo, importantíssimo, tão importante que eu acredito que você precisa ver. E eu vou comentar sobre isso. Afinal, nós estamos nos últimos dias e entender o que o Paul Washer diz nesse videozinho, rapidinho, é fundamental para que você, cristão, se mantenha firme nestes dias. A gente vai falar um pouquinho até sobre a famosa marca da besta, enfim. Curta, comente e se inscreva porque esse vídeo é muito importante. Bora! You will be isolated from society, as has already happened. Anyone who tries to run for office who actually believes the Bible will be considered a lunatic until finally we are silenced. We will be called things that we're not and persecuted not for being followers of Christ, but for being radical fundamentalists who do not know the true way of Christ, which of course is love and tolerance. You'll go down as the greatest bigots and haters of mankind in history. You must settle this in your mind. This is the one thing I want to say over and over. Do not believe. Down through history, you have a wrong idea of martyrdom and persecution. You think that these men were persecuted and martyred for their sincere faith in Jesus Christ. That was the real reason, but no one heard that publicly. They were martyred and they were persecuted as enemies of the state, as child molesters, as bigots, as narrow-minded, stupid people who had fallen for a ruse and can contribute nothing to society. Your suffering will not be noble. So your mind must be filled with the Word of God when all people persecute you and turn on you. And the Spirit of God in common grace pulls back and you see even your children and your grandchildren tossing in the lot that you should die. Então vamos lá. Quero pontuar aqui algumas coisas que o pastor Paul Washer disse assim de uma maneira muito precisa, falando sobre esse tema da perseguição, que a cada dia está muito mais claro para nós. A gente aqui do Brasil está vendo isso a cada dia de uma maneira muito mais clara. Ele disse assim, ó, seremos isolados. Os que são genuinamente fiéis à Bíblia terão dificuldade, por exemplo, de arranjar emprego. ênfase para os genuinamente fiéis. Deixa-me começar com um exemplo bem fácil aqui da minha cidade, minha região. Irmão da igreja, trabalha na fábrica e tem que hastear a bandeira LGBT, que coisa. Isso aqui, gente, isso no interior, vocês sabem, interior, estou no interior de São Paulo, o interior geralmente ele é mais conservador, ele demora um pouco mais, para aquelas desgraças que chegam na capital, demora um pouco mais para chegar aqui. Isso aqui, gente, na minha região. Escolas também, até renomadas com o movimento LGBT muito forte e pressionando aqueles que discordam. Aqui, por exemplo, no caso da fábrica, se não levanta a bandeira LGBT, você é homofóbico. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver com homofobia isso, mas para eles é homofobia. Eles sabem que isso não é homofobia, eles mentem mesmo, para mandar o cara embora. É na base da porrada, é isso mesmo, na base da pressão. É óbvio, porque não tem como argumentar. Eles não conseguem argumentar, não tem como defender o que eles vivem. Então eles precisam que seja assim, na base da porrada. Veja esse outro relato aqui de um médico. Médico cristão recorre à justiça depois de ser demitido por não chamar o paciente de acordo com o seu pronome de gênero. Ou seja, tinha lá um homem e ele se recusou a chamar de mulher. Por isso, foi despedido. E ele entrou na justiça e parece que perdeu. Um negócio assim assustador. Assustador o que a gente está vivendo. Lembra, eu já falei aqui sobre a marca da besta, lá em Apocalipse? Eu disse que, olha, a marca da besta, ela não é literal. Na minha opinião, não é literal. Lembra lá, ó, sem a marca você não vai poder comprar ou vender. Vamos aplicar isso aqui então hoje. Quando uma pessoa ela não nega a sua fé, quando uma pessoa mantém a sua fé, ela fala, não, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Ela corre o risco de perder emprego. Então, essas pessoas, esses cristãos que se submetem a mentir, a prestar continência para o movimento feminista, para os movimentos progressistas, as pessoas, os cristãos, que prestarem continência para eles, ficarem quietinhos, esses estão marcados. E aí eles não vão perder emprego. Mas aqueles que se posicionarem a favor da Bíblia, e esses não estarão marcados, mas podem ter muitas dificuldades, vão ter dificuldades financeiras. Agora veja bem, veja a quantidade de pastores marcados. Por medo de serem processados, presos, perderem alguma coisa, serem xingados, eles não pregam o Evangelho. E o Evangelho começa com exposição do pecado, para qualquer pecado. A gente tem que expor o pecado, mas muitos não fazem. Muitos não. Os genuínos cristãos fazem.
Os falsos não. E esses não são perseguidos. Esses não serão isolados. Quer dizer, serão até chamados em programa da Rede Globo. Seremos perseguidos não por sermos seguidores de Jesus, disse Paul Washer, mas por sermos considerados radicais, por aqueles que dizem que nós não entendemos verdadeiramente o caminho de Jesus. E, obviamente, porque nós não entendemos o caminho do amor e da tolerância. Vamos começar com um exemplo. O André Valadão. Ele fez uma ótima pregação sobre o movimento LGBT, acho que ainda está fazendo uma série durante este mês aí, pregando sobre isso. O que pastores progressistas e até conservadores, pessoas politicamente falando, conservadoras, disseram? Eles disseram assim, queime a Bíblia? A Bíblia está errada? Para criticar o André Valadão? Não. O que eles dizem? Olha, o meu Jesus não é isso aí que você está pregando, não. Ou seja, eles não chegam a negar a Bíblia explicitamente. Eles apenas dizem, vocês não estão interpretando corretamente, porque o meu Jesus não é esse aí que vocês estão pregando, não. Então eles não negam a Escritura abertamente. Dizem que creem em Jesus, dizem que amam a Jesus, dizem que creem na Bíblia, mas a interpretam de uma maneira totalmente maluca. Pegam aqueles textos únicos que falam sobre o amor, distorcem o texto, distorcem o significado de amor, porque para eles, amor significa tolerância em relação ao erro. Os textos bíblicos são muito claros e muito simples, mas eles conseguem a façanha de interpretá-lo de maneira maluca. É óbvio que eles fazem isso de propósito. É óbvio que no meio disso deve ter um monte de gente lá que é ignorante mesmo e não consegue enxergar coisas óbvias. Mas tem uma quantidade bem grande dessa galera aí, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles sabem, eles não creem na Bíblia coisa alguma. Eles não dizem isso abertamente, mas eles não creem. Mas eles usam a Bíblia como Satanás usou contra Jesus. Querem usá-la de maneira distorcida para dizer, tá vendo, gente? Olha, nós não estamos perseguindo vocês, cristãos. Estamos perseguindo esses cristãos radicais aqui, tá vendo? E aí, eles colocam a opinião pública toda contra nós, contra os genuínos cristãos. Essa é a jogada. Essa é a jogada. Então, não só pastores progressistas, né, a mídia podre, até aqueles pastores que parecem ortodoxos, eles dizem assim, olha, não, peraí, eu não discordo do discurso do Valadão, mas tem um jeito certo de falar. Mas eles não falam de jeito nenhum. Não falam de jeito nenhum. Por exemplo, o próprio Paul Washer tem um sermão muito famoso, acho que é alguma coisa assim como Mensagem Chocante, tá lá? Alguma coisa assim, que é uma bênção, por sinal, uma pregação espetacular. E o discurso dele, essa pregação é pesadíssima. Completamente verdadeira, na minha opinião, corretíssima. Deus o capacitou ali, não tem nenhuma crítica a fazer à pregação. Na minha opinião, a forma, o conteúdo, tudo maravilhoso. Para mim, maravilhoso. É engraçado, muitos cristãos também concordam, aplaudem essa pregação do Paul Washer, que foi muito pesada. Um tom severo, pesado. Tem uns momentos em que as pessoas aplaudem por conta de uma fala dele. Por que vocês estão aplaudindo? Pesadíssimo. Uma mensagem carregada. Essa galera até aplaude o Paul Washer. Mas, por exemplo, aí, quando alguém expõe algum desses pecados modernos, eles dizem, ei, peraí, tem um jeito de falar. E ninguém discorda. Realmente, a gente tem que se preocupar em como nós nos comunicamos. A questão é que eles nunca se comunicam em relação a esses pecados, esses vícios de nossos dias. Não falam nada. Ou seja, nós vamos pregar sobre os pecados e a galera não vai sair dizendo, olha, tá errado. Eles vão dizer, ei, peraí, tem um jeito de fazer isso. Mas eles não fazem de jeito nenhum. Não fazem. E vão dizer ainda, em nome do amor. Que isso? Que discurso de ódio? Que isso? Jesus, ele disse que não veio condenar ninguém. Mas ele também disse, aquele que não crer em mim já está condenado. Ele já disse isso. Olha, Jesus disse não julgueis, mas a Bíblia também declara, julguem de acordo com a reta justiça, não pela aparência. Mas não interessa. Eles fingem de bestas, ignoram toda a Escritura, pegam esse único texto, o distorcem, do não julgueis, e declaram que o genuíno evangelho, ele não expõe pecado, ele tolera tudo. É isso que eles declaram. Paul Washer continua, né? Seremos perseguidos, né? Estamos sendo. Mas muitas pessoas têm uma ideia errada sobre perseguição, disse ele. Pensam que nós seremos perseguidos por sermos seguidores de Jesus. Na realidade, esse é o motivo mesmo, como Paul Washer explica, mas publicamente nunca vai ser assim. Os cristãos, diz o Paul Washer, eram perseguidos porque eram considerados inimigos do Estado. Ótima frase. Tá vendo uma questão política aqui. Lembra dos cristãos primitivos? O Império Romano não perseguia os cristãos porque eles confessavam Jesus. Eles perseguiam os cristãos porque os cristãos somente confessavam Jesus. Se eles dissessem Jesus é o Senhor e César também, pronto, não haveria problema algum.
E assim, essa declaração, só Jesus era Senhor, só Jesus é o Senhor, tinha uma conotação política, porque era uma afronta a César, que para eles era o Estado, era a religião. Era uma coisa que não se separava. Sempre foi assim, né? A ideia de Estado laico é uma coisa completamente recente. Para os egípcios, a mesma coisa. Os egípcios, a mesma coisa. O Estado era a religião, não se separava essas coisas. No Estado romano também não. Então, e na realidade, em essência, nada mudou, tá? Nada mudou porque, em essência, o Estado sempre é religioso. Ele pode praticar a religião evangélica, ou ele pode praticar a religião do ateísmo, mas ele sempre tem uma religião. E esse Estado atual, ele tem uma religião, é o progressismo. E, obviamente, as nossas posições de fé sempre têm para eles uma conotação política. Então, a gente não está falando aqui, por exemplo, de apoiar um candidato A ou B. Não é isso, mas expressarmos a nossa fé para eles é uma questão política. É, sim, uma questão política. Por exemplo, aborto, para nós é uma quebra dos 10 mandamentos, para eles é uma questão política. Eles falam em saúde pública, feminismo, homossexualismo, se tornaram coisas públicas. E aí o pastor ou o crente diz, eu só prego o evangelho. Ora, mas pregar o evangelho começa com arrependei-vos, que é chamar pecado de pecado. Nós não vamos mais dizer, então, não matarás, não adulterarás? Como é que a gente vai fazer? E só por essas questões se tornarem bandeiras políticas, essas pessoas, esses progressistas, eles tornaram em bandeiras políticas aquilo que Paulo chama de pecado em Romanos 1. Fizeram dos pecados de Romanos 1 uma bandeira política. Então nós não vamos confrontar, por quê? Porque é uma bandeira política deles. Aí não estamos pregando o evangelho. Se nós condenarmos pecados que são hoje bandeiras políticas, nós estamos tendo um discurso político. Então não importa como você exponha esses temas, esses assuntos espinhosos, haverá todo tipo de cristão para dizer que você está fazendo política, ao invés de expor pecado. Lembra, por exemplo, de João Batista? Ele foi morto por quê? Ele criticou o pecado de Herodes, um rei. Dá para imaginar os crentes da época. Ô João, você não precisa se envolver em questões políticas. Só prega o evangelho, João. E João responderia, covardes. Lembrem-se, a covardia nunca vem nua. Ela vem vestida de equilíbrio, prudência. Sempre vem assim. Ou então, que é isso? Isso aí é um discurso político. O Paul Washer continua. O sofrimento desses crentes, que serão perseguidos, e já somos, não será nobre quando todos se voltarem contra você. O que será que ele quis dizer com não será nobre? O que me parece é o seguinte, quando todos se voltarem contra você. A perseguição na igreja primitiva, ela foi orquestrada por todos, romanos e judeus, pelos próprios parentes, como Jesus havia dito. Os próprios parentes iriam perseguir os cristãos. Os verdadeiros cristãos serão perseguidos por ímpios e crentes, evangélicos, pessoas que se dizem cristãs. Por quê? Porque os verdadeiros cristãos são considerados radicais. Quer ver? Quantos pastores você conhece pregando sobre o dever cristão de ter filhos, sobre feminismo nas igrejas, como, por exemplo, sobre o fato de que muitas mulheres têm abandonado a sua missão de mãe, terceirizado a educação de seus filhos por completo em troca de uma carreira, sobre vestimento, enfim, esses assuntos. Sobre como que a ciência, como que tudo aquilo que é dito como ciência entra na igreja e acabou. Aí pode contradizer a Bíblia, os pastores aceitam. Quantos conceitos da psicologia completamente anticristãos estão aí? Quantos falam sobre esses assuntos? Pouquíssimos. Quem fala é taxado do quê? Polêmico, desequilibrado. Você está em busca de holofote. Tá vendo? Nossa perseguição. Não espere que os cristãos nos elogiem. Não. Os primeiros a pegarem armas para nos matar serão os cristãos, os falsos cristãos, que vão nos chamar de radicais. Não espere o apoio deles. Eles serão os primeiros a pedir, crucifica-os. Crucifica-os. É isso que eu e você devemos nos lembrar. Vamos nos chamar de sem amor, negacionistas, radicais, legalistas, fariseus, sem amor. Eu vou engrossar o coro do pastor Paul Washer. Com as minhas palavras, vou dizer o seguinte, olha, os cristãos modernetes e os covardes, eles aparentemente estão equilibrados, eles não serão perseguidos. Os cristãos covardes, os cristãos progressistas não serão perseguidos, não estão sendo. Nós seremos. E não teremos o apoio de ninguém. Mas, como os discípulos que foram perseguidos por todos, mas eles tinham Deus ao seu lado. E é isso que importa. Prostre-se diante de Deus e você não vai precisar se prostrar diante de homem algum. Receba o ódio dos homens e o amor de Deus, a coroa de espinho deste mundo e a glória eterna do nosso Criador. O grande segredo para vencermos neste tempo, mesmo quando formos derrotados, é aquele conselho
É, ou melhor, a descrição dos crentes lá de Apocalipse que passaram pela grande tribulação. Eles o venceram porque não amaram a própria vida. Não ame este mundo. Não coloque o seu coração nas coisas ou no elogio dos homens. A soberba da vida. Sermos elogiados. Hoje todo mundo aplaude Paulo. Lembrem-se, Paulo foi entregue pelo seu próprio povo. Ele foi chamado de herege, charlatão e por aí vai. Preocupe-se em ser fiel e ouvir a voz de Deus. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. E aí, você está preparado?